presente em nossos corações. É uma alegria imensa poder estar com vocês mais um domingo, né, para que a gente possa fazer uma reflexão à luz desse evangelho amoroso, desse instrumento tão importante na vida da gente, né? Mas estamos começando aí um pouquinho mais cedo para poder esperar o pessoal entrar, né? E aí a gente vai aquecendo aí a voz, né? A gente faz isso de manhã e às vezes a voz parece que não entra direito, né? Bom dia Andréa, bom dia Margarete, tudo bem? Sônia, tudo bem, Sônia? Bom dia. Vamos chegando, vamos nos arrumando. Bom dia, Maria Olívia. Saudade também, viu? Maria Olívia, a gente só se encontra em reunião virtual, né? Falta o abraço, né? Mas aí o abraço fica, né? As nossas projeções mentais aí, né? Mas que legal. É um dia para a gente dedicar aí a reflexão, né? Para a gente poder trabalhar um pouco, né, as nossas crenças. E aí eu peço, sempre lembrando para vocês que peguem uma água, né, que coloquem próximos de vocês, para que possa ser fluidificada, para que a gente possa finalizar aí a reflexão com essas bênçãos aí da nossa querida espiritualidade. E aí a gente vai trabalhando aí Bom dia, Inês. Bom dia, Maria Isabel, Bira, meu irmão Fernando, bom dia, Sônia, Tito, Roberta, bom dia, Tito, bom dia, Nete, bom dia, Regina, Valéria, que bom aí que estão chegando para a gente estar junto, né? Para a gente fazer essa corrente, essa corrente de amor que nos ajuda bastante aí nesses dias, né? Bom dia, Décio. Seja bem-vindo. Ó, Marquinho. Bom dia, Marquinho. Domingo que vem é você. Mara, bom dia, Mônica. Legal. Vamos lá. Vamos chegando. O pessoal vai se organizando aí. Bom dia, Conceição. Ô, Vilma. Bom dia, Luiz. Bom dia, meu amigo Adam. Seja bem-vindo. Legal. Bom dia, Ângela. Muito bom, meus amigos. São 9 horas, então. Vamos começando. Ó, Niceia, bom dia. Bom dia, Beatriz. Tudo bem? Flávio. Que bom, o pessoal está chegando aí. Vamos lá. Então hoje, meus queridos, ontem eu assisti uma live muito interessante, até compartilhei aí com alguns grupos, e falava muito de uma passagem muito, muito legal que a gente vai falar hoje. E aí eu resolvi trazer esse tema porque eu achei tão impactante, tão bonito, tão relevante para o coração, que eu resolvi então hoje trazer um pouco desse tema para a gente poder discutir, tá? Bom dia, Flávio, Zilda e Márcia. Bom, o que eu quero trazer para a gente refletir hoje é uma passagem trazida por João, e que fica no capítulo 2 do Evangelho. Ele meu reino não é deste mundo, ele fala sobre isso, tá? E é tão importante porque ele vai tratar para a gente, ele vai descortinar para a gente nosso objetivo existencial, né? Então, o que acontece? É um diálogo entre Pilatos e Jesus, né? E naquela ocasião, Pilatos, tendo que resolver aí a condenação do Cristo naquela situação toda,
tem esse diálogo com Jesus. Ele diz assim: Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, disse-lhe: Sois o rei dos judeus? Jesus lhes respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então disse: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o dissestes, eu sou o rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta minha voz. Isso então foi trazido por João, no capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Muito bem. Essa passagem de Jesus, olha o que ele fala aqui, né? Eu não vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. E essa verdade, o que é essa verdade para nós, né? A verdade que ele fala é da lei de amor. Essa é a verdade que Jesus traz. E é muito interessante uma observação que a gente sempre faz. Jesus nunca escreveu nada. Jesus não deixou nada escrito para ninguém. Jesus exemplificou a partir da sua vinda, a sua encarnação nesse planeta. Ele trouxe então os exemplos de como é esse conceito de amor. Trouxe mais, ele trouxe essa visão desse pai, esse pai que não é um pai que castiga, mas é um pai que ama. Não é um pai que se deve temer, mas é um pai que acolhe, é um pai amoroso. Essa visão que Jesus trouxe do Criador, né? E quando ele cita a questão do reino, né? Que reino é esse de Jesus, né? Que reino é esse? Kardec nos ajuda a esclarecer um pouco mais disso, né? Na sequência, logo no item 2, ele fala da vida futura, né? E que, se a gente parar para perceber, é aquilo que mais nos conforta, é aquilo que mais nos enche de esperança, né? Olha só o que ele disse assim: por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura que ele apresenta, em todas as circunstâncias, como o termo, como o fim, para onde tende a humanidade e como sendo o objeto das principais preocupações do homem sobre a Terra. Veja só até aqui, vamos só ler um pouquinho e discutir isso. Olha que interessante que ele nos traz, que Kardec nos faz pensar, né? É mais uma reflexão. Quando ele diz isso, ele está trazendo para nós, né, a visão de que todos nós estamos fadados à perfeição. Todos nós estamos certos, todos nós, sem exceção, que um dia seremos como Jesus, que um dia nós nos tornaremos seres perfeitos. Essa é o único determinismo que a doutrina espírita nos traz. Se a gente puder pensar nisso, esse é o único determinismo que nós temos como espíritos, né? Então isso é muito interessante, porque nos dá a certeza íntima de que todos nós vamos, em algum momento e no tempo de cada espírito, cada um de nós vai superar suas dificuldades e vai poder amar e vai conseguir amar, né? Então Kardec traz esse entendimento, né? O que mais que Kardec traz, né? Sem a vida futura, com efeito, a maior parte de seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. E por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não os compreende ou se acham pueris. Então, a importância de, quando encontrar essas afirmações de Jesus, quando a gente perceber aquilo que ele está trazendo de mensagem, nós precisamos estar atentos à mensagem efetiva que ele está trazendo para cada um de nós, né? A visão de que a vida futura nos garantirá a presença neste reino de quê? De amor, nesse reino de Deus, que é isso que ele traz, né?
Kardec fala um pouco mais, e é muito interessante quando ele segue e diz assim: Jesus veio lhes revelar que há um outro mundo onde a justiça de Deus segue seu curso. É esse mundo que ele promete a todos que observam os mandamentos de Deus, e onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino. É aí que ele está em toda a sua glória e para onde vai retornar ao deixar a terra. Então, essas palavras de Jesus trazem para nós o entendimento da responsabilidade que Jesus tem com cada um de nós. Observem isso. O Criador um dia chegou para Jesus e disse assim: meu querido filho, você está designado a cuidar de uma legião de espíritos que precisam avançar, que precisam dar passos adiante, que precisam crescer na direção do amor. Você, meu filho Jesus, é o responsável por cuidar de toda essa pleiade de espíritos que vão precisar de você, Jesus, que vão precisar do teu amor, do teu exemplo, que vão precisar dos teus cuidados. Então, Jesus preparou um planeta junto com os seus co-criadores, junto com todos aqueles seus colaboradores. Jesus preparou um planeta, trouxe cada um de nós para esse planeta, trouxe cada um de nós com cuidado, olhou para cada um, olhou para o Rafael, olhou para a Roberta, olhou para o Ricardo, olhou para o Marco, para cada um de nós, e disse assim para a gente: eu vou cuidar de você, eu vou cuidar, vou amparar os teus passos, eu vou fazer com que você possa avançar nesta caminhada do simples e ignorante à perfeição. Todos nós estamos sendo cuidados por Jesus. E isso é muito importante que nós não nos esqueçamos, em hipótese nenhuma, sabe? Por quê? Porque se nós nos esquecemos disso, nos tornamos mais frágeis. Se nós tivermos sempre a lembrança de que não estamos sós, de que há um Espírito perfeito cuidando de nós, por desígnio do Pai, Ele está cuidando de nossas intimidades espirituais. Ele está cuidando de nossos passos. E é muito importante que não nos esqueçamos disso. Jesus é responsável por cada um de nós. Tem coisa melhor do que a gente lembrar disso? Eu acho que não, né? E é interessante porque tem uma obra que eu admiro muito, já comentei aqui, vou falar de novo, e ontem, nessa live que eu estava escutando, foi relatado isso, né? Foi lembrado isso. Essa obra é importantíssima para a gente ler. Vocês devem ter lido já, mas aqueles que não leram, por favor, leiam Boa Nova. Boa Nova é uma obra trazida por Francisco Xavier e que foi psicografado pelo Chico Xavier, né, de Humberto de Campos, o irmão X. Esta é uma oportunidade para a gente acompanhar uma história detalhada dos exemplos que Jesus trouxe, né? Então, Boa Nova traz elementos maravilhosos para a gente refletir. É muito importante que a gente possa dedicar um tempinho para lê-la. No capítulo 3, relata Humberto de Campos uma história de Jesus. Jesus tinha se encontrado com João Batista no deserto e estava voltando para Galiléia, mas antes passou em Jerusalém. E ao passar por Jerusalém, ele visitou um templo. Estava lá visitando um templo, com tinha outros peregrinos também, né? E aí ele relata assim: sentado como um peregrino nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos, que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Vocês imaginam? Jesus, ali visitando um templo, junto com outros peregrinos.
por que que aqueles doutores da lei, aqueles sacerdotes, aqueles pensadores, sentiram essa atração por Jesus, o olhar de Jesus, o magnetismo de Jesus? Dá para imaginar isso? Chamar a atenção no meio de outros peregrinos. E aquele magnetismo amoroso fez com que esses doutores, ou aqueles pensadores ali, notassem Jesus. E aí, um deles, Hanã, que aqui ele fala que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se de Jesus e perguntou: Galileu, que fazes na cidade? E aí Jesus responde: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo. Olha o que ele disse. Exclamou Cristo com modesta nobreza. Olha o que ele disse: estou passando por aqui buscando a fundação do reino de Deus. Muito bem. Ele vai continuar e depois nós vamos explorar isso. Hanã pergunta: reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Jesus responde com grande serenidade: esse reino é a obra divina no coração do homem. Olha a explicação do reino de Deus que ele dá. Ele é perguntado: o que você entende por reino de Deus? Com uma profundo desprezo e ironia por parte do sacerdote, do Hanã, e ele responde para todos nós que esse reino de Deus é a obra divina no coração do homem. Olha que maravilhoso. É a obra divina no coração de cada um de nós. É a obra divina que nós estamos nos esforçando para edificar dentro de cada um de nós. E aí Hanã, com muito desprezo e gargalhada, responde para ele: obra divina em tuas mãos? E só dessa pergunta, você imagina alguém como nós, que se acha fazendo algo verdadeiro, que acredita naquilo que está fazendo, ouve uma pergunta dessa, como será que nós reagiríamos, né? É importante ter Jesus como modelo, né? Jesus, no alto de seu amor, no alto de sua perfeição, responde. Não, ele continua aqui ainda, Hanã. E continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Com muita ironia, e tudo isso perguntado. E aí Jesus responde, englobando todas essas perguntas irônicas e desrespeitosas de Hanã. Ele falou: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Quem são os companheiros de Jesus? Não são só os discípulos de Jesus, hein? Nós somos esses companheiros de Jesus. Até hoje, nós somos os companheiros. Mas será que somos bons companheiros de Jesus? É isso que a gente precisa refletir, nós mesmos, né? Porque nós precisamos ser esses companheiros que vão auxiliar Jesus na construção ou na edificação desse reino de Deus entre os homens, né? Sim, observou Hanã, os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste, presta atenção nessa pergunta irônica deles, já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Olha a pergunta que ele faz com total desprezo por Jesus e por seus ideais. Já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? E aí vem a resposta amorosa e brilhante de Jesus. Sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia serena, sem nenhum pingo de ironia ou sem nenhum pingo de desprezo. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento.
Então ele fala: nenhum mármore, para replicar essa estátua, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento. E nenhum cinzel, aquilo que vai esculpir, nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Olha que resposta. O que Jesus está dizendo? Que para elaborar esta edificação é preciso de sentimento e vontade. Sentimento e vontade. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conheces Roma ou Atenas? E Jesus respondeu: conheço o amor e a verdade. Tem ciências, e aí ele continuou, Hanan, tem ciências dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Aqui eu já faço uma observação, já estava apelando. E ele diz assim: sei, Jesus responde, sei qual é a vontade do meu Pai, que está nos céus. E com isso, ele ficou muito irritado, obviamente, e saiu. Deve ter saído resmungando e falando um monte de coisa. Mas aqui, o mais importante dessa observação, desse diálogo tão rico, que Humberto de Campos nos deixa perceber, é a grandeza do Jesus, nosso mestre. A grandeza com que ele trata a cada um de nós. Essa edificação que nós estamos buscando dentro de nós, tem o apoio dele, tem o exemplo dele, tem o suporte dele em todas as nossas ações, em todas as nossas existências. Muito importante que a gente imagine que para obter esse reino de Deus em cada um de nós, é preciso olhar para os nossos sentimentos. É preciso perceber que está em nossas mãos. Assim como Jesus dizia para Emmanuel, na sua reencarnação de Públio, Jesus dizia: está no teu querer. Ele está dizendo isso para nós. Está no teu querer. Ricardo, Marco, Nicéia, está no teu querer. Está no uso um dos principais atributos da alma, do espírito, é a vontade. Está na tua vontade mobilizar todas as tuas forças para elaborar os teus sentimentos, para transformar, para ressignificar tudo aquilo que nós alimentamos dentro de nós. Isso é muito importante. Porque Jesus nos traz também aquela afirmação bela, quando ele fala: brilhe a vossa luz. Que luz é essa? É a luz dos nossos sentimentos transformados. Por que isso? Todos nós, como espíritas, sabemos da importância dos sentimentos na conformação do nosso perispírito. Não é? Esses sentimentos, quando eles estão densos, eles são carregados por uma energia densa, né? Ele não permite que a luz espiritual de cada um de nós dê vazão. Ele é uma camada que torna opaca essa luz. É preciso torná-la mais sutil. É preciso fazer com que o trabalho, o burilar dos sentimentos, com o cinzel da vontade, possa tornar estes sentimentos mais tênues, mais sublimes, mais pueris, para que esta luz possa brilhar. Jesus nos recorda que nós podemos fazer o que ele faz e muito mais. Já pararam para pensar nisso? Jesus está dizendo isso para nós. Isso quer dizer que ele acredita em cada um de nós. Jesus não olha para nós com o olhar do presente, mas o olhar de como nós podemos nos tornar. E ele nos estimula a nos transformar. Ele nos dá elementos para isso. Ele diz que nós
devemos fazer nosso esforço para edificar esse reino e fazer com que esta luz possa brilhar. Que nós possamos ser co-criadores também do Pai, para que um dia possamos, cada um de nós, assumir um planeta, assumir a responsabilidade de apoiar, de suportar bilhões de outros espíritos de sua criação. Então, com esse pensamento, nós precisamos nos fortalecer, não nos encher de orgulho, de vaidade, muito pelo contrário, para perceber que está no nosso querer o poder dessa transformação, o poder de mudar a história da nossa vida. É poder usar esse Evangelho de Jesus como grande estímulo da nossa alma, como grande estímulo da nossa existência atual. Porque sim, nós sabemos que nós não estamos ouvindo isso pela primeira vez. Nós não estamos aqui falando de Jesus pela primeira vez. Não. A gente sabe que não. A gente sabe que cada um de nós está insistindo, está tendo a chance, está tendo a oportunidade de olhar para o presente agora atual para modificar quem somos. E para modificar quem somos, nós precisamos estar atento ao quê? Aos nossos pensamentos. Essa é a chave da nossa existência atual. Por quê? Porque é no pensamento onde nascem os nossos sentimentos. É esse pensamento que vai poder, junto com a vontade, burilar e transformar aquilo que eu sinto. Então vamos observar o que eu venho pensando diariamente. Nessa época de pandemia, nessa época de isolamento, onde nós somos convidados a intensificar os nossos relacionamentos, quais são os nossos pensamentos? Vamos observar a estrutura deles, a recorrência deles. Vamos buscar entender que está em nosso poder, em nossas mãos, no nosso querer, lembre disso, a modificação desses pensamentos que estão cadenciados na nossa mente. Vamos acumulando, vamos trazendo os hábitos mentais, as estruturas mentais de outras existências. Estamos sempre trazendo aquilo que está ainda muito presente em nossas mentes. Por isso, quando a gente se depara com uma situação como essa que nós estamos vivendo, nós somos convidados a sair da ilusão para vir para a lucidez, para o presente. Porque quando a gente está vivenciando a nossa existência de uma maneira, olhando sempre adiante, olhando para frente, não perdendo tempo, como muitas vezes achávamos, em fazer reflexões ou em olhar para o presente, nós estávamos adiando o encontro conosco mesmo, adiando esse encontro tão importante para aplicar o cinzel na edificação do nosso reino de Deus, né? Então, a gente precisa pensar que nós temos uma história como espíritos. Nós temos histórias repetidas, sentimentos repetidos, que vêm se repetindo vida após vida, há milênios. Temos os nossos vícios já estabelecidos, as nossas paixões. O que é que estamos esperando para dar foco nelas? Para não deixar passar as oportunidades? Para podermos
olhar, encarar os fatos, as realidades, através da reflexão, para que possamos entender, todas as vezes que acontece isso na minha vida, eu reajo dessa maneira. Por que eu reajo sempre dessa maneira? O que é que está em minhas mãos que eu possa fazer um outro olhar sobre isso? Por que quando acontece tal situação, eu me coloco como vítima? Por que que eu preciso ter a atenção do outro me colocando como vítima? Por que eu não posso agir de uma maneira proativa? No encontro das resoluções das minhas dificuldades? Por que não parar para pensar que a delegação das responsabilidades para o outro, quando eu coloco a responsabilidade em outro alguém, eu estou perdendo tempo? Porque não está no outro a modificação necessária e desejada para a edificação do reino de Deus. Está em mim. Não está no outro. É preciso nos lapidar. É preciso lapidar a cada um de nós, a nós mesmos. No entanto, passamos tanto tempo tentando lapidar o outro. Passamos tanto tempo buscando modificar o que o outro é, na conformidade, na conformação daquilo que eu sou e não quero mudar. Porque mudar dá trabalho. Mudar necessita de esforço, necessita de encontrar conosco mesmo. E muitas vezes, ao nos deparar conosco, não gostamos do que vemos. Mas não é justo. Não é justo olhar para nós e não gostar do que vê. Porque ao olhar para nós e perceber o que já conseguimos trilhar, ao que já conseguimos conquistar na nossa existência, nós vamos nos deparar com coisas belíssimas. Belíssimas. Já fomos capazes de fazer coisas absurdas no passado, mas que hoje já conseguimos modificar. Sabe, é importante a gente pensar que essa transformação de agora, ela não é mágica. Ela se dá por esforço, por trabalho. E cada modificação que eu fizer agora vai gerar uma nova memória no meu campo mental, no meu espírito. Sim, porque nós trazemos em nós as memórias permanentes do espírito, de todas as nossos atos, nossos pensamentos, nossas atitudes. Ao fazer algo diferente do que eu fiz ontem, eu estarei gravando uma nova memória. E já pararam para pensar que a memória é composta por sentimentos? Porque se a gente fechar os olhos e lembrar de algo que fizemos lá atrás, isso vai trazer um sentimento à tona, não vai? Então as memórias estão ali e essas memórias são compostas pelos sentimentos daquilo que está registrado. Então, na medida em que eu fizer uma escolha nova, baseado em quê? Baseado nessa consciência do amor do Cristo em cada um de nós. Dessa consciência desse amor do Pai por cada um de nós. Nesta consciência do conhecimento adquirido, trazido e amparado e renovado pela doutrina espírita, daquilo que Jesus trouxe para cada um de nós. Nós vamos então fazer escolhas diferentes, baseadas
junto com a vontade, baseadas nesse esforço e nesse conhecimento adquirido. Entendendo que aquilo que eu sinto pertence a mim. Sou eu que sinto, não é o outro. Então, sou eu que sou responsável por aquilo que estiver sentindo. Isso é muito importante para cada um de nós pensarmos, né? Então, por isso a doutrina espírita nos convoca, nos pede, nos orienta para que pensemos como espíritos, para que possamos olhar o outro como espírito também, porque ao identificar o outro como espírito também, automaticamente nós vamos compreender que por ele ser um espírito que tem as suas conquistas, que tem as suas dificuldades, assim como nós temos as nossas, eu não vou julgá-lo mais. Eu vou olhar para ele não com um olhar de juiz, não com um olhar de julgamento, mas com o olhar do entendimento. Esse parente difícil, esse familiar complexo, esse chefe difícil, esse colega difícil, essa pessoa da casa espírita difícil, porque em todos os lugares somos convidados, somos estimulados a transformar quem somos. Mas nós não podemos transformar quem somos sem transformar aquilo que pensamos e aquilo que sentimos. Não é o vazio da boca para fora que vai fazer nos ajudar. É entrar dentro de cada um de nós, mergulhar em cada um de nós, com o amor trazido por Jesus. Amar ao próximo como a si mesmo, amar a si mesmo, nos perdoando, olhando para cada um de nós com um olhar complacente, ainda da imperfeição, mas que nos tornaremos cada vez mais espíritos a caminho do amor, a caminho da perfeição. É muito importante que tenhamos esse encontro com cada um de nós, não é? Devemos pensar também quantos de nós estamos vivendo tormentos ao não nos depararmos conosco, ao não nos dedicarmos a transformar aquilo que sentimos e aquilo que pensamos. Quantos tormentos estamos criando em nós? Quanta oportunidade estamos deixando passar. Na medida em que aquilo que nos deixa em desequilíbrio, aquilo que não nos mantém saudáveis mentalmente, com o conhecimento desse amor, com o conhecimento, com o raciocínio sobre a vinda do Cristo e o cuidado que o Cristo tem conosco, nós vamos então começar a perceber que esses tormentos que estamos vivenciando, que são frutos da nossa dedicação à ilusão, ao processo ilusório do mundo, à materialidade, esses tormentos cultivados ao longo de muitas existências e mais especialmente desta, podem começar a se transformar em conflitos. Podem começar e devem, porque quando a gente está nessa situação de tormento, muitas vezes, ao nos depararmos com esse conhecimento, com esses nossos sentimentos agora, esses tormentos vão se transformando em conflitos, que são importantes como pontos de partida para a nossa transformação. Porque vamos nos recordar, na medida em que nós quisermos parar de ficar vivendo de uma maneira tormentosa, podemos chamar assim,
nessa medida, nós vamos então aplicar aquilo que Jesus estava dizendo para Hanã. Eu quero edificar o reino de Deus em mim. Eu tenho essa pretensão. Então eu preciso aplicar o cinzel da vontade. Eu preciso querer. Eu preciso lembrar o que Jesus disse para Públio. Está no teu querer mudar agora ou daqui a milênios. Eu quero mudar agora. Eu vou mudar agora. Porque eu tenho conhecimento de Jesus, eu tenho conhecimento que a doutrina espírita nos traz. Eu quero deixar de sentir esses tormentos em mim. Eu quero me deparar comigo e quero entender que eu não devo mais terceirizar a minha responsabilidade perante a mim mesmo e perante o Cristo. Eu quero entender que eu sou capaz de superar as minhas dificuldades, que eu sou capaz de ressignificar o sentimento que habita em mim, que eu sou capaz de olhar diferente aquela pessoa que me distrata, aquela pessoa que me deixa mal, porque agora ela não vai mais me deixar mal, porque eu vou compreender o tempo dela e vou compreender aquilo que está em mim. Porque se alguém fala alguma verdade que me magoa, por que me magoa se é verdade? Se alguém fala alguma coisa sobre algum ato, alguma fala minha, eu vou compreender que de alguma maneira, se aquilo não é verdade, não me atingirá. Mas se aquilo é verdade e me atingir, eu vou parar e pensar. Se é verdade e me atingiu, é uma contribuição à minha reflexão. Eu não posso deixar com que meu orgulho, minha vaidade, possa tomar de mim a oportunidade de dar um novo significado para aquele sentimento meu. Entende que está na minha mão? Está na minha mão aplicar essa vontade para modificar o meu sentimento, o meu sentir? Dá para compreender que o pensamento é a chave da minha existência? É preciso a gente poder sair mesmo dessa condição de vítima que muitas vezes nos colocamos em algumas situações de nossas vidas. Parar de queixar do outro, parar de achar que tudo está na mão daquele que convive comigo, parar de pensar que aquilo que eu sinto e aquilo que eu penso é responsabilidade daquilo que o outro fez para mim. Isso é uma coisa muito importante da gente pensar, sabe? Vamos ver alguns comentários aqui, porque me empolguei e acabei não olhando aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui. Marquinho diz assim: o processo de avaliação da qualidade dos nossos pensamentos e da natureza das nossas atitudes faz parte da construção do reino de Deus. Exatamente, Marquinho. Exatamente. Faz parte disso. Essa edificação, quem faz a edificação? Ninguém edifica em mim. Sou eu que edifico. E eu edifico por essa transformação, por esse olhar atento, por esta observação contínua sobre aquilo que eu venho produzindo comigo mesmo, né? A Leninha diz assim que, em se tratando do perdão, devemos sempre perdoar porque também somos passíveis de culpa. Perfeito. Por quê? Porque é isso que nós estamos fazendo sem perceber. Nós estamos atribuindo a culpa ao outro, estamos cultivando a culpa em nós, estamos trazendo a culpa
cultivando a culpa. E o que faz quando nós estamos fazendo isso conosco? Quando nós cultivamos a culpa, estamos deixando de viver o presente. Porque quando temos uma culpa, a culpa é sobre um fato que está no passado. Mesmo que esse passado seja ontem, seja 1 hora atrás. Então, quando estamos olhando e cultivando essa culpa, quando ela toma uma proporção desajustada sobre a realidade da situação que eu vivo, eu estou ali cultivando ela e olhando para trás, quando nós devemos olhar o presente como um ponto de transformação importante na nossa vida, não é? Então, quando olharmos, a culpa precisa existir para que seja um apontamento daquilo que a nossa consciência diz que não está certo, para que depois possamos então nos arrepender e possamos reparar. E essa reparação é a lei de justiça e amor. Essa reparação é a lei de ação e ação. É a lei que vai nos permitir crescer como espíritos. E é isso que nós precisamos fazer, né? E olhar para o outro com esse olhar de que se nós somos ainda seres imperfeitos, por que eu tenho que cobrar do outro a perfeição que eu não tenho? Essa é uma outra importante reflexão para que a gente possa então viver melhor ou conviver melhor nessa existência. Cada um de nós, isso é importante para a gente pensar, cada um de nós, mergulhados nessa transformação, nessa edificação do reino de Deus em nós, somos um ponto de transformação no seio da nossa família, no seio da nossa comunidade. Cada um de nós, não cobrando do outro a mudança do outro, mas olhando para nós e mudando quem nós somos, seremos um ponto de transformação, um ponto de auxílio ao Cristo para a modificação da ambientação planetária. Nós não vamos fazer nenhuma modificação planetária impondo ao outro qualquer tipo de pensamento ou de julgamento. Nós vamos começar a ser pontos de transformação do micro ao macro, da nossa relação menor para a relação maior. Porque através do exemplo de transformação íntima é que nós vamos estimular a outras pessoas no processo de transformação também. Então é de cada um de nós para todos aqueles a partir da nossa intimidade, dos nossos sentimentos. Então é preciso a gente despertar para essas oportunidades tão generosas que estamos recebendo na existência atual. Quais são as oportunidades? A minha família. A oportunidade do convívio com a minha família. O que ela traz para mim? A oportunidade do convívio na casa espírita, nos amigos, na rua, aonde eu estiver. O exercício da amorosidade na fila do supermercado, na fila do banco, na rua, no trânsito, em casa e consigo mesmo. Esse processo de despertar para as oportunidades é aquilo que Jesus dizia, está no teu querer. O despertar é despertar a consciência de que somos nós os responsáveis pelos nossos caminhos, pelos nossos desígnios. Está no momento de cada um de nós assumir realmente o papel de protagonista da nossa existência atual. Não deleguemos mais a outros, não atuemos mais na nossa existência no papel de coadjuvante. Nós vamos olhar que nós somos os responsáveis, os condutores da nossa existência. E nós precisamos ter a consciência de que conduzimos isso com muito amparo. Conduzimos a nossa vida com todo o amor
Imaginem vocês o amor do Cristo. Lembrem sempre disso, a responsabilidade que o Cristo tem com o Criador. O Criador disse ao Cristo que cuide de cada um de nós. Cuide do Ricardo, cuide da Simone, cuide de cada um de nós. E o Cristo, vocês acham que o Cristo não vai fazer isso? Vocês acham que o Cristo não está comprometido com o Criador? Vocês acham que o Cristo não está comprometido com cada um de nós? Então, se Ele está comprometido, e Ele está, é preciso ter a confiança de olhar para a nossa existência de uma maneira diferente. De uma maneira mais ativa, de uma maneira mais confiante de que nós estamos edificando o reino de Deus em nossa perenidade existencial, em nossa alma. Nós estamos edificando através dos conflitos, das existências, das relações, da convivência com o outro. Estamos edificando, vamos edificar. Isso é muito importante para a gente ter em mente. É isso aí, vamos olhar para o outro, mesmo com seus defeitos. É isso aí, Maria Cristina, perfeitamente. Eu trouxe um texto de Emmanuel para a gente também refletir sobre esse trecho do Evangelho. Ele é tirado do livro Irmão, da editora Ideal, capítulo 19, e o título desse capítulo é No Reino do Coração. Diz assim: Em verdade, asseverou Jesus que o reino de Deus ainda não é deste mundo. No entanto, várias vezes afirmou que esse reino permanece dentro de nós, como nós falamos. Muitos aguardam a vinda espetacular do céu à terra, ignorando que a construção do céu há de começar em nós, se nos propomos alcançar a vida perfeita. É isso. Lembra do determinismo que todos nós estamos fadados. Um dia, todos nós seremos como Jesus. Um dia, todos nós seremos espíritos perfeitos, co-criadores do Pai, e estaremos, muito provavelmente, administrando cada um de nós um planetinha, nesse imenso universo que não para nunca de ser criado. Não esqueça, não ouvides o reino do coração, se anelas trabalhar pelo reino do Cristo. Não podes sustar a perturbação que ruge em derredor de teus passos. Entretanto, é possível apaziguar a própria alma e encontrar dentro dela um abrigo de serenidade e esperança. Como eu amo Emmanuel, como eu amo. Ele diz assim: você não pode retirar essa perturbação que está à sua volta. Você não vai tirar, porque isso faz parte da educação divina. Isso é justiça divina e amorosa. Mas você pode apaziguar você mesmo e encontrar dentro de si mesmo um abrigo de serenidade e de esperança. Esperança. É fundamental isso. E a gente sabe que para construir a esperança é preciso nutrir a fé. A fé que foi trazida pela Maluzinha no domingo passado. A fé que vai nutrir a esperança, né? Não podes paralisar o verbo que fere e vergasta, mas é fácil guardar o próprio espírito em silêncio para somente movimentá-lo na bondade que ajuda, compreende e perdoa. Você não pode interditar o que o outro vai dizer de você ou o que o outro vai pensar de você. Você não pode fazer isso. Não está na tua alçada fazer isso. Percebem o que Emmanuel está dizendo? Mas você pode sim, assim como Cristo fez com Pilatos, você pode sim, em silêncio, somente movimentá-lo na bondade que ajuda, compreende e perdoa.
Olha aí a dica de Emmanuel para nós. Não podes, sem dúvida, inventar de repente hospitais, escolas, lares e templos em que a coletividade enferma e sofredora encontre de imediato remédio e ensinamento, aconchego e fé viva. Contudo, ainda hoje é possível socorrer o parente desarvorado, amparar a criança infeliz, consolar o velhinho anônimo, auxiliar ao ignorante com uma frase amiga ou encorajar o irmão doente. Isso está na nossa alçada. Percebem? Não podes, de improviso, impedir a carreira do mal. No entanto, é justo te consagres ao bem como ponto de apoio ao amor puro que se derrama da esfera divina em benefício da humanidade em crescimento para a luz. É isso? Você não pode impedir tudo aquilo que está sendo produzido ao teu redor, mas você pode sim, pensar nesse apoio que você recebe do Cristo e da espiritualidade bendita que nos ampara. Para isso, porém, é preciso te escudes hoje e amanhã na boa vontade, nos convidando a usar o cinzel da boa vontade. Lembremos-nos de que o valor da nossa existência está em função do valor que a nossa vida represente para a vida que nos rodeia. Ainda mesmo que todas as circunstâncias te hostilizem, ajuda sempre. Ainda que todas as circunstâncias te hostilizem, ajuda sempre. A eterna sabedoria, a seu tempo, se manifestará, abençoando-te o sacrifício. Realmente, não podes aguardar o reino de Deus na terra de agora, mas, a partir de agora, podes iluminar o reino de Deus que está em ti. Avalie as bênçãos que te marcam os dias e as vitórias íntimas que entesouraste no campo das próprias experiências e nunca te acomodes com o desespero. Vamos pensar nisso que Emmanuel está dizendo. Vamos avaliar todas as nossas conquistas. Essas conquistas que nós já temos vão nos fortalecer no embate diário que temos com as nossas dificuldades, no embate diário que nós temos com os nossos obstáculos, com as nossas montanhas que precisamos remover. É isso. A Márcia está dizendo aqui, a hora é agora, a doutrina nos faz despertar, somos artífices do nosso destino. Perfeito. Todos nós somos artífice dos nossos caminhos, das nossas edificações, cada um de nós. E o Fernando diz, precisamos estar sempre vigilantes com as nossas ações. Sim, é isso mesmo. Orai e vigiai, como Jesus sempre dizia para nós. Então, meus irmãos, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. A importância dessa edificação diária em nós. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil. A gente entende perfeitamente as dificuldades, porque todos nós a vivenciamos diariamente. Mas é preciso ter sempre em mente que não estamos só, que não estamos trabalhando sem amparo. Lembrem-se do compromisso assumido por Jesus junto ao Pai. Lembre-se sempre desse amparo que está sempre à nossa volta, nos confortando o caminho, nos trazendo todo o amparo a cada passo. É muito importante que tenhamos isso em mente. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus. Vamos trazer em nós a certeza, Jesus, que Tu estás sempre conosco. Pensar sempre, Jesus, que não estamos sós, que temos o Teu amparo, o Teu cuidado, a Tua legião de espíritos amorosos que se encontram espalhados por cada canto desse planeta, que estão tanto no âmbito íntimo de cada um de nós,
como no coletivo. Essa equipe que ampara esta casa, esse irmão abnegado que não deixa nunca de olhar por cada um de nós, que é o nosso anjo guardião. Que tenhamos a certeza, Mestre querido, que nesse momento Tu nos auxilia. E também auxilia a cada um desses irmãos que estamos mentalizando agora, que estão passando por dificuldades imensas. Esses irmãos que estão se sentindo em desespero, com desesperança. Que possamos compartilhar esse amor que estamos recebendo de Ti agora, com cada coração aflito, que nesse momento recebe de cada um de nós as vibrações mais puras de amor, de esperança e de gratidão. Que nós possamos ter uma semana iluminada, que possamos ter a Tua presença constante em nossas vidas, bem como desses irmãos tão amorosos que estão sempre à nossa volta. Fica conosco, Jesus, que tenhamos uma semana de paz, de amor e de muita esperança. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus hoje e sempre. Viva Jesus! Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem em paz, fiquem com Jesus, uma ótima semana. Domingo que vem o Marquinhos estará conosco. Fiquemos em paz.